Estes são os faróis que nunca deveriam ter existido, construídos em rochas que matavam, em locais onde o mar não dava uma segunda oportunidade. A sua história não é apenas sobre engenharia, mas sim sobre tragédias que obrigaram o ser humano a mudar de abordagem. São os faróis mais perigosos do mundo. Top 1. Farol das Ilhas Flannan. O farol das Ilhas Flannan não é conhecido apenas pela sua localização, mas pela história que ainda hoje causa inquietação. O farol foi construído numa ilha rochosa remota, exposta à ação constante das ondas e do vento. Só a vida neste local era um desafio extremo. O isolamento, o clima rigoroso e a falta de qualquer abrigo faziam com que cada dia exigisse total concentração e disciplina. Certo dia, o farol deixou de responder. Quando a equipa chegou ao local, não encontrou ninguém. 3 faroleiros desapareceram sem deixar rastro. As portas estavam fechadas, o equipamento operacional e a comida preparada, como se alguém tivesse saído por um momento. A única pista eram registros que falavam de um tempo extremamente violento, o que, no entanto, não explicava tudo. Foi oficialmente considerado que os homens foram levados por uma onda enorme enquanto trabalhavam junto aos penhascos. Apesar disso, muitos detalhes nunca foram explicados. O farol das Ilhas Flannan tornou-se um símbolo de como o mar pode ser impiedoso e imprevisível. Este local lembra-nos que nem a rotina nem a experiência garantem a segurança. O que realmente aconteceu naquele dia? Top 2. Farol de Eddystone. O farol de Eddystone foi construído num local que, durante muito tempo, foi considerado impossível de domar. A rocha sobre a qual se ergue está quase completamente submersa durante a maré alta e é impiedosamente atacada pelas ondas. As primeiras tentativas de erguer um farol terminaram em catástrofe. As estruturas foram destruídas por tempestades antes de conseguirem cumprir a sua função. O mar não dava uma segunda oportunidade. Só projetos subsequentes, cada vez mais maciços e bem pensados, permitiram criar uma construção capaz de sobreviver. Mesmo assim, trabalhar neste local era extremamente perigoso. Trabalhadores e faroleiros tinham de funcionar em condições de perigo constante, com tempo limitado para ações e sem a certeza de que a próxima tempestade não destruiria tudo. Cada entrega e cada reparação eram operações arriscadas. O farol de Eddystone tornou-se um símbolo de perseverança, mas também dos limites das capacidades humanas. Este local mostra que, por vezes, o progresso nasce de fracassos e a segurança dos outros exige enfrentar a derrota repetidamente. Quantas tentativas e quantos sacrifícios são necessários para considerar que a vitória sobre os elementos valeu a pena? Top 3. Farol de Bell Rock. O farol de Bell Rock foi erguido numa rocha que, na maior parte do tempo, permanece escondida sob a superfície da água. Isto fazia com que este local fosse, durante séculos, uma armadilha mortal para os navios e, ao mesmo tempo, um pesadelo para os construtores. Os trabalhos só podiam ser realizados por curtos períodos durante a maré baixa, quando a rocha emergia momentaneamente do mar. Qualquer atraso ameaçava a inundação súbita do local de construção. Os trabalhadores tinham de agir com pressa e sob enorme pressão. As ondas podiam regressar mais depressa do que o previsto, cortando a rota de fuga. Aconteceu que as pessoas eram forçadas a esperar na estrutura enquanto a água subia gradualmente à sua volta. Após a conclusão do farol, as condições não melhoraram. A equipa funcionava num isolamento quase total, dependente da precisão dos horários das marés e da clemência do tempo. O farol de Bell Rock mostra como é tênue a linha entre o sucesso e a tragédia. Este local prova que a maior ameaça nem sempre é uma tempestade violenta, mas sim a presença constante do mar, que decide quando se pode trabalhar e quando é preciso desistir. Quanto risco estamos dispostos a aceitar para evitar mais catástrofes no mar? Top 4. Farol de St. George Reef. O farol de St. George Reef foi construído numa rocha isolada, onde as ondas batem com uma força excepcional e as condições podem mudar sem aviso. A própria localização
fazia com que a construção fosse extremamente arriscada. Os trabalhos eram realizados longe da costa, num local onde as tempestades podiam durar dias e o acesso à terra era praticamente impossível. Qualquer atraso significava uma ameaça real para as pessoas e o equipamento. Após a ativação do farol, o perigo não desapareceu. A equipa tinha de lidar com ondas enormes que inundavam regularmente as partes mais baixas da estrutura. Na história deste local, registaram-se numerosos acidentes mortais, tanto durante a construção como na operação posterior. O isolamento era quase total e a evacuação em situações de emergência era frequentemente irreal. O farol de St. George Reef tornou-se um dos exemplos mais trágicos do preço que o ser humano pagou pela segurança da navegação. Este local mostra que, por vezes, a proteção dos outros exige sacrifícios difíceis de imaginar. Onde é que se encontra a linha entre o dever e um risco demasiado elevado? Top 5. Farol de Minot's Ledge. O farol de Minot's Ledge foi construído num local onde a rocha emerge da água apenas por um curto período durante a maré baixa. Durante o resto do tempo, é impiedosamente atacado por ondas que batem com enorme força e sem interrupção. A primeira construção do farol não conseguiu suportar estas condições. Foi destruída durante uma violenta tempestade e, com ela, morreram as pessoas que lá prestavam serviço. Esta tragédia mudou para sempre a abordagem à construção em locais tão extremos. O segundo farol foi projetado de forma completamente diferente. Cada pedra foi ajustada com precisão, criando uma estrutura compacta, quase monolítica. Apesar disso, a vida e o trabalho em Minot's Ledge permaneceram uma luta constante. As ondas podiam atingir a altura do farol, agitando-o como um brinquedo. O isolamento era total, e cada tempestade significava uma ameaça real. O farol de Minot's Ledge tornou-se um símbolo de aprendizagem paga ao mais alto preço. É a prova de que, por vezes, o progresso nasce da catástrofe. Resta a pergunta: quantas tragédias têm de acontecer antes que o ser humano compreenda verdadeiramente os limites que não podem ser ultrapassados sem consequências? Estas estruturas ainda estão de pé, mas o seu preço já foi pago. Cada uma delas lembra-nos que a segurança dos outros muitas vezes se baseia no sacrifício de poucos. Se quiseres mais histórias verdadeiras sobre o mundo que não vemos nos postais, deixa o teu gosto e subscreve o canal. Esta série termina aqui, mas a verdade sobre o nosso planeta está apenas a começar.